Olá e bem-vindo ao vídeo de hoje, os 5 pecados de Sodoma e Gomorra porque Deus as destruiu. Neste vídeo, vamos falar sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Essas cidades ficavam na região de Canaã e eram famosas por sua maldade extrema, o que levou ao seu fim terrível. A história está em Gênesis 18 e 19. Por muitos anos, tem sido um exemplo do julgamento de Deus e das consequências do pecado sem arrependimento. O objetivo deste vídeo é mostrar os 5 principais pecados que causaram a queda de Sodoma e Gomorra. Entender esses pecados é importante não só para saber por que Deus destruiu essas cidades, mas também para aprender lições que valem até hoje. Cada um desses pecados, orgulho, ganância, imoralidade, falta de hospitalidade e violência, mostra como uma sociedade pode cair quando se afasta dos ensinamentos de Deus. Neste vídeo, vamos explorar esses pecados em detalhes, vendo o que a Bíblia diz sobre eles e como eles levaram à destruição das cidades. Você também vai entender por que essa história ainda é importante para nós e como ela nos alerta para viver de acordo com os valores de Deus. Você já parou para pensar nos mistérios ocultos da Bíblia? Aqui no verso sagrado, exploramos histórias esquecidas, segredos profundos e revelações impactantes. Inscreva-se agora, ative o sininho e mergulhe no conhecimento que poucos conhecem. Vamos começar falando sobre o contexto histórico dessas cidades para entender melhor como era o mundo delas antes da destruição. Antes de falar dos pecados, é importante saber um pouco sobre a história de Sodoma e Gomorra. Essas cidades ficavam perto do Mar Morto, em uma região que hoje é parte de Israel, Jordânia e Palestina. Naquela época, a área era rica e cheia de recursos, como o sal, o que a tornava próspera. Mas a riqueza não trouxe justiça. Em vez disso, as pessoas viviam em excesso e desobedeciam às leis de Deus. A história dessas cidades está ligada a de Abraão, o pai do povo de Israel, e seu sobrinho Ló. Em Gênesis 13, vemos que os rebanhos de Abraão e Ló cresceram tanto que eles não podiam mais viver juntos sem brigar. Então, decidiram se separar. Abraão, com fé, deixou Ló escolher primeiro onde morar. Ló escolheu as planícies férteis perto de Sodoma e Gomorra, mesmo sabendo que essas cidades eram más. Essa escolha trouxe consequências graves mais tarde. Naquela época, o mundo era cheio de diferentes culturas e religiões. Enquanto alguns lugares, como a terra de Abraão, seguiam as leis de Deus, outros, como Sodoma e Gomorra, estavam cheios de pecado. As cidades eram conhecidas por violência, imoralidade sexual e falta de hospitalidade. Esse cenário preparou o caminho para a queda moral de Sodoma e Gomorra. O primeiro pecado que levou à destruição foi o orgulho. Em Ezequiel 1649, Deus diz que o orgulho foi um dos motivos da queda. Este foi o pecado de Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas, viviam na fartura e não ajudavam os pobres e necessitados. Esse versículo mostra uma sociedade cheia de si, que achava que sua riqueza e status as protegiam de qualquer castigo. O orgulho, nesse caso, não era só uma questão de autoestima, mas uma arrogância que fazia as pessoas se acharem melhores que os outros, principalmente melhores que Deus. As pessoas de Sodoma e Gomorra viviam no luxo, mas não se importavam com os pobres e necessitados. Esse egoísmo e falta de compaixão mostram como o orgulho dominava a sociedade. O orgulho pode cegar as pessoas para seus erros e fazê-las resistir a conselhos. No caso de Sodoma e Gomorra, o orgulho fez com que elas ignorassem os avisos de Deus, incluindo Ló, que tentou chamá-las ao arrependimento. Elas achavam que podiam continuar pecando sem consequências. Provérbios 1618 diz: o orgulho vem antes da queda, e o espírito altivo antes da destruição. De fato, o orgulho de Sodoma e Gomorra levou à sua destruição, mostrando que o orgulho pode levar à ruína, tanto individual quanto coletivamente. O segundo pecado que causou a queda foi a ganância. As cidades eram ricas, mas a riqueza só piorou sua decadência moral. Em vez de usar sua prosperidade para ajudar os outros, as pessoas de Sodoma e Gomorra guardavam tudo para si e viviam no excesso. Em Ezequiel 1649, elas são descritas como vivendo na fartura, mostrando sua ganância e falta de compaixão. A ganância não é só querer mais dinheiro, é uma mentalidade que coloca o ganho pessoal acima do bem dos outros. No caso de Sodoma e Gomorra, a ganância se via na busca por riqueza, terra e poder, muitas vezes prejudicando os pobres e vulneráveis.
A Bíblia condena a ganância e pede generosidade. Provérbios 2827 diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para eles receberá muitas maldições. As pessoas de Sodoma e Gomorra ignoravam o sofrimento ao seu redor e não ajudavam os outros. Sua ganância levou à destruição. Hoje, vemos muitos exemplos de ganância. A sociedade moderna muitas vezes valoriza mais o dinheiro e o sucesso do que a compaixão e a justiça. Assim como as pessoas de Sodoma acumulavam riqueza, muitas pessoas hoje colocam seus desejos por mais dinheiro, mais coisas e mais poder acima do bem dos outros. Essa ganância sem controle pode destruir a moral da sociedade e levar à divisão e à desigualdade. O terceiro pecado que causou a destruição foi a imoralidade, especialmente a imoralidade sexual. As cidades eram conhecidas por práticas sexuais depravadas, que não só mostravam sua decadência moral, mas também desobedeciam às leis de Deus. Um dos eventos mais conhecidos da história acontece quando os homens da cidade cercam a casa de Ló e exigem que ele entregue os 2 anjos que o visitaram para que pudessem abusar deles. Esse evento, em Gênesis 1945, mostra o quão depravadas as cidades eram. A imoralidade sexual de Sodoma e Gomorra ia além desse caso. Era um sinal de uma sociedade que havia abandonado completamente os valores de Deus para o casamento e as relações humanas. A Bíblia condena a imoralidade sexual, e em Levítico 18, Deus dá leis para a pureza sexual, proibindo incesto, adultério, bestialidade e outras práticas imorais. As ações das pessoas de Sodoma e Gomorra violavam essas leis, e elas foram julgadas por isso. O Novo Testamento também fala sobre as consequências da imoralidade. Em Judas 17, lemos assim como Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, que se entregaram à imoralidade sexual e a perversões, servem como exemplo, sofrendo punição do fogo eterno. O pecado da imoralidade não só viola as leis de Deus, mas também tem consequências eternas. A história de Sodoma e Gomorra é um aviso para as gerações futuras sobre os perigos de abandonar os valores de Deus para a sexualidade. A falta de hospitalidade foi o 4º pecado que causou a queda. Naquela época, a hospitalidade era um dever sagrado e receber estrangeiros era visto como um ato de amor e cuidado. Em Gênesis 1913, vemos Ló sendo gentil ao receber os 2 anjos que visitaram Sodoma. No entanto, os homens da cidade, em vez de receberem os estrangeiros, cercaram a casa de Ló e exigiram que ele os entregasse para que pudessem machucá-los. Essa falta de hospitalidade não era só uma falta de educação, era um desrespeito total pela dignidade e segurança dos outros. Os homens de Sodoma estavam dispostos a usar violência contra os estrangeiros, mostrando uma completa falta de compaixão e respeito pelos mandamentos de Deus de cuidar dos mais fracos. Hebreus 132 diz: não se esqueçam de ser hospitaleiros, pois, sem saber, alguns já receberam anjos em sua casa. As pessoas de Sodoma e Gomorra falharam nisso, contribuindo para sua queda moral e espiritual. O 5º e último pecado que causou a destruição foi a violência e a opressão. Os homens de Sodoma estavam dispostos a usar a força para satisfazer seus desejos pecaminosos, como visto na tentativa de agredir os anjos. Esse ato de violência mostrava uma cultura de crueldade e agressão, onde os mais fracos eram oprimidos e explorados. A Bíblia condena a violência e a opressão, e em Provérbios 61.619, Deus lista mãos que derramam sangue inocente entre as coisas que ele odeia. A falta de justiça e o maltratamento dos outros em Sodoma e Gomorra as levaram ao julgamento divino. A violência e a opressão destroem a moral da sociedade, e quando esses pecados não são controlados, trazem a queda das civilizações. A destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo claro do julgamento de Deus. A decisão de destruir essas cidades não foi sem motivo, mas uma resposta direta aos pecados graves e persistentes de seus habitantes. Como vimos, o orgulho, a ganância, a imoralidade, a falta de hospitalidade e a violência contribuíram para sua corrupção moral, levando-as ao julgamento. Apesar dos avisos, as pessoas se recusaram a se arrepender, mostrando teimosia e desrespeito pelas leis de Deus. A história de Sodoma e Gomorra se parece com outras histórias da Bíblia, como o dilúvio em Gênesis 69. Em ambos os casos, o pecado das pessoas chegou a um ponto em que a paciência de Deus acabou, e ele executou seu julgamento.
Assim como Deus poupou Noé e sua família do dilúvio, ele também poupou Ló e suas filhas, mostrando que a misericórdia ainda estava disponível para aqueles que buscavam a justiça. O julgamento de Deus, embora severo, é justo. Ele é perfeito e santo, e suas decisões estão sempre alinhadas com seu caráter. Em Salmos 8.914, está escrito: a justiça e o direito são a base do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi por crueldade, mas por causa do compromisso de Deus em manter a justiça e a ordem moral que ele estabeleceu. A história de Sodoma e Gomorra é muito relevante para nós hoje, mostrando perigos do pecado sem controle e a importância de viver de acordo com os princípios de Deus. Embora essas cidades tenham sido destruídas por seu orgulho, ganância, imoralidade, falta de hospitalidade e violência, o aviso que elas dão não é só do passado. É uma mensagem que vale para nós hoje. No mundo moderno, vemos como o orgulho e a ganância continuam a levar pessoas e nações à decadência moral. A busca por riqueza e status muitas vezes leva à injustiça, desigualdade e falta de compaixão. A imoralidade é comum em muitas formas, desde o fim das famílias tradicionais, até a aceitação de comportamentos que vão contra os valores de Deus. A falta de hospitalidade e a violência também são problemas sérios, à medida que a compaixão pelos estrangeiros e o respeito pelos outros são cada vez mais raros, e a crueldade e a injustiça aumentam. A história de Sodoma e Gomorra é um chamado ao arrependimento, um lembrete de que nenhuma sociedade está segura do julgamento de Deus se continuar no pecado. Somos chamados a viver vidas justas, buscando a justiça, mostrando bondade e defendendo valores de amor e pureza que refletem a santidade de Deus. Assim como Deus mostrou misericórdia a Ló e sua família, ainda há esperança para aqueles que se voltam para Ele com humildade e arrependimento. Para concluir, vamos lembrar os 5 pecados que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra: orgulho, ganância, imoralidade, falta de hospitalidade e violência. Esses pecados não ficaram no passado, eles ainda estão presentes no mundo hoje e continuam a corromper pessoas, comunidades e nações. A história serve como um alerta sobre os perigos de viver contra a vontade de Deus e a importância do arrependimento e da vida justa. Hoje, devemos nos proteger contra esses mesmos comportamentos destrutivos. O orgulho pode nos cegar para a necessidade de humildade, a ganância pode levar à injustiça e desigualdade, a imoralidade pode destruir a sociedade, a falta de hospitalidade pode causar divisão, e a violência pode trazer caos e sofrimento. Como crentes, somos chamados a viver com bondade, integridade e compromisso com a justiça, valores que refletem o caráter de Deus e protegem a moral do nosso mundo. Que essa história nos lembre de que o julgamento de Deus é real, mas sua misericórdia está disponível para aqueles que se arrependem. Vamos nos esforçar para viver vidas que honrem a Deus, rejeitem o pecado e promovam a justiça em todas as áreas de nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdo. Seu apoio ajuda a espalhar essas mensagens importantes e incentivamos você a se juntar a nós para continuar explorando a palavra de Deus e sua relevância para nossas vidas diárias. Obrigado por assistir.